Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. 2. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que existia alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo o que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Observação 1. Reino dos céus. Não é necessariamente um lugar específico dentro do mundo espiritual.
É antes um estado de espírito, um estado de felicidade plena e de alegria, destinado àqueles que foram bons, que ajudaram o próximo e viveram de acordo com as leis de Deus.